Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podem sentar, obrigado. O tema é a igreja não vai parar, e dentro desse tema eu vou compartilhar com os irmãos um pouco também sobre a igreja. Eu sei que os irmãos conhecem muito sobre o tema igreja, e é um dos temas lindos e maravilhosos da Bíblia. A palavra igreja, ela vem do original eclesia. Eclesia significa tirados para fora. Isso é plural, não é singular. Tirados para fora. E vem do grego para o latim. No português, eclésia. A diferença é que, quando a gente vai para o original, ele é escrito com K, e a sílaba tônica é a última sílaba, ou seja, ela é uma palavra oxítona. E quando nós falamos de eclésia, ela já é uma palavra paroxítona escrita no português com a letra C, não com a letra K. Então, se alguém ensinar o certo é eclesia, glória a Deus. Aí vem outro e diz o certo é eclésia, glória a Deus. Está tudo certo. A diferença é que um está falando do original, do grego para o latim, e o outro está falando no português. O certo é que tudo se refere à igreja, eclesia ou eclésia. Os dois estão corretos. Tem gente que não aceita, não, correto é esse, correto é aquilo. Os dois estão corretos. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Com base nesse significado, nós habituamos a ouvir dizendo assim: você é a igreja, aqui é só um templo, você é a igreja, aqui é só uma construção, você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos igreja. Então, nesta noite eu quero trazer uma meditação com os irmãos com o tema de uma interrogação. Sou ou não igreja? Sou ou não igreja? É uma interrogação. E eu vou caminhar com os irmãos à luz da palavra. É possível que ouvimos isso a vida toda. Mas por causa desse jargão, dessa expressão, você é a igreja, um número muito grande de pessoas deixaram de congregar, e principalmente isso intensificou agora, na época da pandemia. E ficaram em casa, porque é a igreja, então ficaram em casa. E já existia, mas ampliou, cresceu o número dos desigrejados. Alguns deles se tornaram membros de teleevangelistas, fazendo campanhas, passando cartão de crédito, dando cheque pré e muitas coisas. E alguns até se tornaram audaciosamente dizendo que agora é parceiro de Deus na contribuição. Sim, pastor Walter. Ela intensificou. Era um grupo pequeno, cresceu. Então, o Senhor colocou no meu coração essa interrogação: sou ou não sou igreja? Eu preciso entender isso à luz da Bíblia. Então, quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, se você quiser abrir, fica à vontade, se não quiser, não precisa, é só para mim fazer uma introdução. No capítulo de número 16, versículos 18 e 19, Jesus tem o diálogo com Pedro, dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha é pronome possessivo. Isso nos faz entender com toda a clareza bíblica e gramatical que a igreja tem um dono, e foi ele que a fundou. E fundação, você tem que cavar valeta, tem que quebrar pedra, tem que colocar ferro, tem que fazer um negócio resistente. E ele disse para Pedro: sobre esta pedra, que era ele próprio,
eu edificarei a minha igreja. Igreja dele. Igreja não é de obreiro, de família, de pastor. Igreja não é de um grupo. Igreja não é de um líder. Igreja é dele. Minha igreja. Isso é muito claro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está dizendo que quem cuida da igreja é ele, quem defende a igreja é ele, quem sustenta a igreja é ele, quem abençoa a igreja é ele, quem salva é ele. E nem se o inferno abrir as portas e vir toda a sua comitiva, ainda assim não tem poder sobre a igreja dele. Aleluia! Por isso é que a igreja não para. Um dia, num simpósio em que o pastor Luiz Saião era o ministrante, simpósio de pastores, um pastor se levantou no auditório e disse: Pastor Luiz, o senhor de fato acredita na instituição chamada igreja? Ele disse: acredito. Perguntou o pastor: por que o senhor acredita? Respondeu o pastor Luiz Saião: porque tem mais de 2000 anos que os crentes vivem brigando, tentando destruir a igreja, e todos os dias, nos 4 cantos da terra, ela cresce e há pessoas aceitando o dono dela como Senhor e Salvador. Por isso, eu creio na instituição igreja. Aleluia! Aleluia! A igreja, ela é organismo vivo, mas também ela é organização. Ela é uma organização terrena que sustenta, ou que, melhor dizendo, que é sustentada por um organismo vivo, que é o espiritual da igreja. Jesus, então, ele funda a sua igreja em Mateus 16, 18. E Paulo, entendendo exatamente esse diálogo entre Jesus e Pedro, ele agora vai expandir a igreja, porque o Senhor, ele faz, dando-nos um exemplo, ele funda a igreja, ele edifica a igreja, e eu vou falar um pouco nisso mais para frente. O que é edificar a igreja? Primeiro você coloca a fundação, depois você vem com os tijolos e coloca um sobre o outro com argamassa. Como é que ele fez isso? Salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo e ganhando uma multidão de discípulos. E colocando os apóstolos para ensinar outros e outros para ensinar outros, até que chegou a mim e chegou a você. Então ele fundou, ele edificou, e ele preparou uma grande festa para a inauguração desse organismo vivo. Isso aconteceu em Atos, capítulo de número 2, quando a Bíblia vai nos dizer que no 50º dia, depois da Páscoa, estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam reunidos. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! É uma inauguração ou uma pré-inauguração, porque nem todo o templo a gente inaugura ele completo. Então vamos chamar de pré-inauguração, que depois continua o crescimento, porque o findar de tudo será no arrebatamento. E ele ainda não chegou. Enquanto ele não chega, a igreja continua sendo edificada, e num processo de crescimento, e num processo de edificação. Aleluia! Paulo, então, ele entende esse raciocínio de Cristo, e ele agora vai passar para a igreja de Corinto, que era uma igreja grande,
mas que tinha muitos problemas. Ele então vai mostrar para a igreja de Corinto os símbolos que representam a igreja, para que os membros da igreja de Corinto compreendessem quem eles eram no processo chamado igreja, chamado eclésia. Se você puder, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 9. 1 Coríntios 3, 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segura esse versículo aí um pouquinho, Eliabe. Agora eu quero voltar no texto de Mateus, capítulo 18, que foi lido. Lá está falando o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se o ofensor se arrepender, você ganhou seu irmão. Se ele não se arrepender, você volta lá e traz consigo uma ou duas testemunhas. Para quê? Diante das duas testemunhas que você vai trazer, mais a sua pessoa, vocês falem a mesma coisa. Se ele se arrepender, vocês ganharam o seu irmão. Deus seja louvado por isso. Porém, se ele não se arrepender, aí vocês levam isso diante da igreja. Conta isso para a igreja. Se ainda assim, diante da igreja, ele não se arrepender, vocês fazem uma consideração. Considera ele como gentil e publicano. Quem eram os gentios? Todas as pessoas que não eram da linhagem de Israel. Quem eram os publicanos? Gentios ou judeus que cobravam os impostos de Israel a serviço do Império Romano. Mateus era judeu, mas ele trabalhava como publicano, ele servia a República Romana, ele cobrava imposto dos seus irmãos e levava, entregava para Roma. Zaqueu era chefe, e possivelmente, eu não estou afirmando, chefe de Mateus. Mateus era um dos coletores, era um dos publicanos. E o Zaqueu pegava tudo, tirava parte dele e entregava. E ainda cobrava mais do povo judeu. Então, se ele não ouvia a igreja, considera eles como gentil e publicano. Então vamos analisar o texto nos versículos nós temos aqui. Primeiro, no versículo 15, nós temos um ofensor e um ofendido, conversando. E o Senhor não os chamou de igreja. No verso de número 16, considerando que ele trouxe duas testemunhas, nós temos um ofensor, um ofendido e duas testemunhas. Então nós temos 4 pessoas reunidas acerca de uma ofensa que necessitava de um conserto, de um arrependimento, de um pedido de perdão. E Jesus não considerou a reunião dos 4 como igreja. Olha que profundo isso aqui. Ele falou: se o ofendido não ouvir você, 2 testemunhas, são 3, e mais o ofensor, 4, agora você vai levá-lo diante da igreja. Então tinha 4 pessoas, e Jesus não chamou de igreja. Ele mandou levar diante da igreja. Aí Paulo vai nos ensinar, em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 9, dizendo:
Nós somos cooperadores de Deus. Nós quem? Paulo, Timóteo, Barnabé, Pedro, Tiago, João, todos os obreiros. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos trabalhadores do Evangelho. Nós somos responsáveis pela doutrina. Nós somos aquele que ensina para vocês a palavra. Abre aspas. Na igreja não tem um que sabe mais do que o outro. Deus pode revelar um negócio diferente para um novo convertido que nunca revelou para mim, nunca revelou e nem vai revelar para nenhum dos pastores, para que ninguém se glorie. A glória é só dele. Mas nós precisamos entender que na igreja tem um grupo de pessoas, assim como foram os 12 apóstolos, que chegaram primeiro do que nós. E Deus usa aqueles que chegaram primeiro e aprenderam primeiro para ensinar, para instruir aqueles que chegaram depois, posteriormente, e o corpo vai sendo edificado, vai sendo crescido, vai sendo estruturado, e tudo vai crescendo em confiança, em fé, em respeito, e de uma forma com decência e ordem, e o nome dele vai sendo glorificado, e o povo lá de fora vai vendo e dizendo, mas que povo diferente! Lá ninguém é assalariado, mas tem uma escala até eclesiástica, tem uma escala de respeito, tem um líder, tem um liderado, ninguém recebe, mas eles se organizam, eles se amam, eles se respeitam, porque isso é o princípio da autoridade. Quem chegou primeiro é usado por Deus para quem chegou depois, para ensinar quem chegou depois. Aleluia! Eu preciso entender isso e aprender com quem chegou primeiro do que eu. Eu preciso, se eu não sei, eu pergunto, ouço e tiro minhas conclusões. Não significa que eu vou concordar com tudo. Não significa que eu vá fazer discípulos para mim, para vestir como eu, gesticular como eu, entonar a voz como eu. Isso não é fazer discípulo para Cristo, isso é fazer discípulo para si. Fazer discípulo para Cristo é aquele que o Senhor usa, ele aprende um pouco com o pastor Walter, um pouco comigo, com o pastor Moraes, com o pastor Wagner, com o pastor Zé Machado, com as irmãs, e ele cria a sua própria identidade em Cristo Jesus. Isso é ser discípulo de Cristo. Aleluia! Mas Paulo, então, usando os obreiros, ele vem dizendo, nós somos cooperadores de Deus, vós sois, aí ele dá o primeiro símbolo da igreja, vós sois lavoura de Deus. Chega em uma chácara, ou em um lote, ou em uma fazenda, aonde tem espalhados ou juntos 2, 3 ou 4 pés de mamão. Como é que você denomina aquilo ali? 4 pés de mamão. 4 pés de mamão. No quintal do pastor Moraes tem 4 pés de mamão. Que maravilha. Um ano dá, outro ano não, um ano morre, outro ano nasce outro e fica ali. Mas se você chega no mesmo quintal e está todo plantado de mamão e você olha assim, num primeiro momento você nem conta, mas está aglomerado. Você olha e diz, o pastor José de Moraes tem uma lavoura de mamão. Paulo está dizendo, nós somos cooperadores de Deus. E o plural que eu falei da palavra eclesia, olha só, tirados para fora, não é tirado para fora. Agora ele vem dizendo, vós sois lavoura de Deus. Ninguém é lavoura sozinho. Aleluia. E eu penso que, na mente de Paulo, ele pensou, é possível que tenha algum membro da igreja de Corinto que não vai entender essa questão da lavoura.
Aí ele dizendo, vós sois lavouras de Deus. Aí ele bota uma conjunção aditiva e vem dizendo, e edifício de Deus. Aleluia. O que Paulo estava dizendo, quando você passa em uma rua que tem um caminhão de tijolos, como é que você fala aquilo ali? Edifício ou tijolos? Ninguém chama. Se você pegar um caminhão de areia, de brita, de cimento e de tijolos, ninguém fala, eu estou passando diante de um edifício. Eu estou passando onde tem um material, que eu ainda não sei a forma, porque não conheço o projeto, mas possivelmente daquele material sairá um edifício. Quando é que vai sair esse edifício? No mesmo capítulo 3 de 1 Coríntios, abre a sua Bíblia, por favor, no versículo de número 11. Aleluia. Vamos entender o raciocínio de Paulo pelo Espírito Santo, falando quem sou eu e quem é você. Versículo 11, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Aleluia. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então agora, para construir um edifício, é o mesmo procedimento de quando ele falou, eu edificarei a minha igreja. Paulo agora vem dizendo, quem está dentro das valetas, sustentando o peso da glória e da beleza e da edificação que virá sobre esse fundamento, sou eu, o dono da igreja. Aleluia! Então ele se põe como fundamento, e Paulo entende dizendo, não coloca outro não, porque além de não ser permitido, não tem resistência. Vá lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 4 e 5, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Chegando-vos a ele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Espera só um minuto aí, por favor, Eliabe, aguenta só nesse aí. Chegando-vos para ele a pedra viva, pedra no singular. Lembra de Mateus 16, 18? Por cima, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, pedra. Aí agora Pedro vem explicando quem é a pedra de Mateus, capítulo 16, verso 18. Chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Quem é a pedra no singular? Cristo. Só que no verso 5, ele vai falar quem sou eu e quem é você. Na construção do edifício de 1 Coríntios 3,9. Põe, por favor, Eliabe. Vós também, agora já está no plural. Vós também, como pedras vivas, olha eu e você aqui, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! O que Paulo está falando, Paulo está interpretando Jesus e está interpretando Pedro também, pelo Espírito Santo, independente das diferenças poucas entre a escrita de Pedro e a escrita de Paulo. Paulo está nos dizendo no capítulo 3, versículo 9, ninguém pode pôr outro fundamento, o fundamento é a pedra, é Cristo. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Quando é que vem agora dar forma ao edifício? Primeira coisa de um edifício precisa é projeto. E o projeto, ele próprio disse na cruz, está consumado. O projeto não aceita alteração, não aceita correção.
O projeto está pronto. Ok. Então, usando o projeto, agora, cada cristão, quando você vai construir sobre um alicerce, exige para aqueles pedreiros, mestres de obras e engenheiros, exige perícia. Porque até a argamassa, se não tiver a mistura correta do cimento e da areia e da água, ela não firma as paredes. Então agora preste atenção nisso aqui. O que Paulo está nos dizendo. Ele vai pegar o primeiro tijolo. Vou nominar-me Alberci, coloca lá. Mas antes de colocar eu sobre o fundamento, ele colocou uma argamassa. Essa argamassa, permita-me dizer que é o Espírito Santo que segura. Então eu estou sobre uma argamassa, sobre Cristo, que é o fundamento. Sobre mim, e ele vai colocar do lado mais alguns cristãos, pastor Walter, pastor Wagner. Aí, como nós estamos alinhados e aprumados, agora ele vem com mais argamassa. E sobre esses que já foram assentados, ele vai assentando. Na medida que vai assentando tijolos, essas pedras vivas de 1 Pedro 2:5, pedras vivas, cada tijolo é um cristão que vem, aceita Jesus, passa pelo discipulado, desce ao batismo das águas, entra em comunhão, ele é uma das pedras vivas que está compondo o edifício chamado igreja. Aleluia! Sim, pastor Wagner. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Obrigado, pastor Wagner. Deixa eu voltar rapidamente aqui para o contexto. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então o raciocínio de Paulo é: ninguém é lavoura sozinho, ninguém é edifício sozinho. Portanto, você que está em casa e você que está presente, se você der crédito do jeito que está na palavra, nós poderemos, na medida que nós formos conversar com alguém com muito amor, humildade e simplicidade, esclarecer às pessoas que quando ela está sozinha, ela é apenas um tijolo de um edifício. Quando ela está sozinha, seja em casa, seja em qualquer outro lugar, ela é apenas um pé de mamão da lavoura. Mas tem ainda um terceiro símbolo que Paulo nos ensina sobre a igreja. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aleluia. Ele compara a igreja como corpo humano. Mas ele não deixa nenhuma dúvida de que um dedo não é corpo. Uma orelha grande, pequena, feia ou bonita, não é corpo. Um nariz grande, chato, bonito, fino, modelo, não é corpo. Não. Só é corpo quando estão todos ligados na cabeça que é Cristo. E no corpo,
Cada membro tem uma função. Existem pessoas insatisfeitas com o seu corpo. Desconsidera ou acha feio um membro. Um dia eu conversava com uma pessoa numa sala de discipulado e aquela pessoa era insatisfeita. E eu fiz algumas perguntas para aquela pessoa. Deus é bom? Ela disse é. Deus é perfeito? É. Deus erra? Não. Eu falei, será que Deus esqueceu de fazer do jeito que você queria? Será que Deus esqueceu? Será que Deus esqueceu de colocar alguma coisa no nosso corpo, desde a nossa geração, no ventre da nossa mãe? Onde é que está o problema? O problema é a nossa insatisfação. E quando nós somos insatisfeitos com aquilo que veio natural, nós estamos dizendo para o Criador: eu estou triste com o Senhor. Eu não estou aceitando aquilo que o Senhor fez em mim. E depois eu venho e levanto as minhas mãos e adoro, e falo língua estranha, e abraço a irmã, abraça a irmã, abraça a irmã, o irmão abraça o irmão. Aí Jesus olha lá do céu e diz: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está lá na clínica plástica de estética, porque eles não concordam com o que eu fiz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O que eu sou, seja belo ou seja menos belo, permita-me usar essa palavra suave, né? Foi Deus que fez assim. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: você está muito sisudo, você está com a testa enrugada. Eu falo, não tem jeito, não muda. Não muda. Entendeu? Agora, eu vou conhecer alguém por ele ser risonho ou por ele ser sisudo? Olha o critério do projeto. Eu conheço alguém por ele ser sério ou por ele ser muito risonho, muito dado, muito amigo ou muito tímido? O projeto diz assim: pelos frutos se conhece a árvore. Aleluia! É que nós não usamos o critério que Jesus nos ensinou. Nós não procuramos nos conhecer. E nós fazemos juízos sem conhecimento. Por isso Paulo vem dizendo, só um minutinho, pastor. Por isso Paulo está dizendo, o corpo é uma junção de membros. Sabe por que o dedinho mindinho do seu pé, ele é o mais feio? Ele dá um calinho seco e a unha dele não tem uma forma bonita? Você sabe por quê? É porque ele está apoiando e protegendo para que os outros tenham a beleza. Toda pancada de um sapato, quem aguenta é o dedinho minguinho. Todo sapato apertado é ele que está lá aguentando as pancadas. É o menorzinho. E ele não reclama de ser o mais feio e aguentar tudo durante todos os anos de vida que o Senhor nos dá. E os outros têm a sua beleza. E é nos dois pés. E tem gente que pisa para fora. Pensa naqueles que pisam um pouquinho para fora. O que pisa para dentro ainda, né? Mas o que pisa um pouquinho para fora? Pensa no dedinho. E você olha para ele e fala, meu Deus, que coisa feia. Tem muita coisa que a gente olha assim no corpo e fala, mas que coisa feia. E alguém orando, intercedendo e protegendo, para que eu e você sejamos usados na presença de Deus. Aleluia. Nós somos um corpo. Quando estamos
juntos. Se pegar aqui por acidente de trabalho, acidente de trânsito, já eu te passo, pastor Wagner, e algum motivo amputou um membro, um dedo, se não houver o primeiro socorro com muita rapidez e levar ele com gelo para que seja novamente reintegrado e volte a receber vida do corpo, o que acontece com ele? Apodrece e morre. O corpo fica danificado, mas o corpo não morre. E aqui está exatamente o mistério da igreja. A igreja não vai parar. Ela fica sem um membro, por decisão do próprio membro. Mas a igreja não para. A igreja cresce todos os dias. Aleluia! Eu costumo falar que a igreja não manda ninguém embora. E ela não dispensa ninguém. Mas ela confirma as decisões que cada um membro toma diante da palavra. A pessoa chega, ele toma uma decisão dizendo, eu quero congregar aqui. A igreja diz, está confirmado. Porque a igreja ela é uma agência de confirmação. Ela transmite conhecimento. A pessoa decide e ela vai lá e diz, está confirmada a sua decisão. Mas existem alguns casos que as pessoas entristecem e elas vão embora. E a igreja até diz, não vai, não vai. E ela insiste, vai. A igreja não mandou, mas a igreja confirma. Ela foi. É uma decisão. Então a decisão é minha, a decisão é sua. Mas nós somos corpo quando estamos reunidos. Agora, esse corpo pode estar saudável ou pode ter algum problema em alguma área. Pode estar com dor de cabeça. Um dia ele pode estar com febre. Outro dia, o dia não foi bom, teve algum desconforto na rua, no trabalho. Outro dia ele pode estar com a TPM. Tem dias que o corpo responde às emoções e o sentimento, de alguma maneira ele diz, olha, não está bom aqui. Tem dia que o corpo sente cãibra nas pernas, um em uma ou em outra. Tem dia que o corpo não sente alegria, sente tristeza. Mas a pergunta é, por causa de todos esses sentimentos, tem algum membro que fala assim para o corpo seu? Estou indo embora. Fica aí. Não tem. Paulo está dizendo, ainda que aconteça o que acontecer, você é apenas um membro. Não saia do corpo. Não desligue do corpo. Não abandone o corpo. Porque o corpo é que transmite vida. Fala, pastor Wagner. Amputa. É. Não é mais membro. E o que acontece com esse membro? Uma vez que ele proclama ou autoproclama a ruptura, e ele vai embora. No versículo 19 de Mateus 16, para o corpo, para a lavoura, para o edifício, o Senhor falou assim para a igreja, na pessoa do líder, do pastor Pedro, e eu te darei, para a igreja, para a eclésia, as chaves dos céus. Qual que é a chave do céu? A palavra. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Mas tudo o que desligares aqui na terra será desligado também no céu. Então a pessoa tomou a decisão de ir embora.
Se ele não sair pela porta com a bênção do pastor, com a carta de mudança, para que ele de imediato só mude de congregação, só mude de campo, só mude de ministério, mas ele esteja novamente inserido no corpo, se ele não fizer isso, ele está desligado no céu. Palavra de Deus. Bíblia Sagrada, fala, pastor Toninho. Exatamente. Se ele saiu com a bênção, ele não está desligado. É o mesmo corpo, corretíssimo, pastor. Corretíssimo. Agora tem gente que não sai pela porta. Ele abandona, ele vai embora. É esse que é desligado no céu. Então, para que eu e você continuemos com o nosso nome escrito no livro da vida, eu preciso abandonar o grupo dos desigrejados e entender que no processo eu sou apenas uma parte da lavoura. No edifício, eu sou apenas uma das pedras vivas que faz parte do organismo chamado igreja. E no corpo, eu sou apenas um membro. Então, quando eu estou na rua, eu sou templo do Espírito Santo e membro da igreja de Cristo que vai morar no céu. Aleluia! A pergunta é, quando eu professo, lá na rua, sozinho, aonde você estiver, eu, dizendo que eu sou membro da igreja, ou que eu sou igreja, o que altera no mundo espiritual o agir de Deus na sua vida, para abençoar, para pregar, para curar e etc. A única coisa que altera é que se você falar que você é igreja, sem a igreja, sem o templo, muita gente também vai querer ser igreja sem o templo, sem conhecimento da palavra. E quando eu digo que eu sou um membro do corpo, e quando o corpo se reúne, aí nós somos a igreja do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, biblicamente falando, eu não sou igreja, eu sou membro da igreja, que pela misericórdia o Senhor pode me usar aonde eu estiver. Pastor Walter, você queria falar? Queria não, fale, né, pastor? Só somando aí com o que nós estamos acompanhando, esse capítulo 3 de 1 Coríntios, né, o espírito mundano causa divisões na igreja. O versículo 4 e 5 traz aí um alerta para nós muito grande. E nós sabemos que divisões e partidos e preferências, né, já tem, né, desde a igreja primitiva. Né, e Paulo pergunta, está Cristo dividido? Isso é uma pergunta, né, constrangedora, né? E agora ele repete a advertência, né, no versículo 1 e 2 e 12. Ele faz essa advertência dentro desse capítulo. E durante séculos, as principais discussões na igreja aconteceram por causas nobres, né, em torno de temas teológicos, doutrinários, e caminha até hoje. Claro. Porém, desde o início, a igreja em Corinto já acolhia em seu seio partidos e grupos que demonstravam preferências pessoais no que diz respeito aos dons e às características, né, ministerial dos líderes ali. Quais eram os líderes que está aí dentro desse versículo 4 e 5 aí de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Paulo era um profundo conhecedor. Pedro era o mais fervoroso. E Apolo, né, um imbatível, né, na oratória, muito bom. Verdade. Na oratória. E aí eu faço assim, só aqui em 30 segundos, nós resumimos aqui. Nossa época está marcada pelo personalismo e o culto à personalidade. Temos ídolos promovidos instantaneamente. As infiltrações malignas nessa área minam a força do corpo e nos enfraquecem individualmente. Quem é alguma coisa na igreja se Deus não der o devido crescimento? Né? Nós bem já até falamos isso aqui já. Não somos nada se Deus não promover o devido crescimento no trabalho realizado por nós. Paulo afirma que ninguém fará todo o serviço, mas um adiciona seu esforço ao esforço que alguém já realizou. E mais, aquilo que fazemos também não é conclusivo, pois alguém adicionará a sua parte àquela que fizemos, dando Deus crescimento em tudo. O diabo quer nos fazer pensar que a nossa parte é mais importante, que o nosso ministério é mais poderoso e eficaz que o do outro.
Essa é uma visão a ser combatida, né? Pois deturba a igreja. E isso, né, desfacela o corpo. Quando há partidarismo na igreja, preferências, a igreja é um todo. Verdade. Verdade. Tem que caminhar na humildade. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí que o pastor Waldo falou é importantíssimo. Hoje eu estou mostrando para os irmãos a respeito de quem eu sou. Sou igreja ou não? E quando a gente vê alguém pregando, você é igreja, não critica ele não. Sabe por quê? Nós aprendemos a palavra de Deus, não é para ser juiz, é para melhorar a minha vida. É para quando eu for fazer, eu procurar errar menos, eu fazer certo. Evidentemente que existem as análises de culto, de ministério, de palavra e tudo, mas sem maldade, sem juízo, sem julgamento. Uma coisa saudável, uma coisa boa, com o propósito de crescimento. Templo é diferente de igreja. Não. Vós sois templo do Espírito Santo. É tão profundo que lá em João, capítulo 14, verso 23, Jesus falou assim: se alguém me ama, presente, meu Pai o amará, futuro. E nós, plural, viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Então, para você que está em casa e quem sabe você está desigrejado, quem sabe tem algum tempo que você não vem ao culto, eu espero que o Espírito Santo tenha te esclarecido acerca de você ser ou não igreja, e você se conscientize que você é um membro, e você pode estar ligado no corpo ou fora do corpo, a decisão é sua. O desejo do nosso coração é que você reconheça que você é um membro, e que você precisa da igreja, precisa de uma liderança espiritual, precisa de um pastor, precisa congregar, precisa dar satisfação da sua vida. O seu pastor tem que te conhecer, a sua igreja tem que te conhecer. Você não nasceu para viver isolado, você não está aí por acaso. Retorne para a sua igreja, retorne para a casa de Deus, e seja um membro de um organismo vivo que espera morar na glória. Aleluia. Sozinho eu sou um membro, juntos nós somos igreja. E esse prédio, quem é? É um grande templo que habita a igreja do Deus vivo, que acolhe a igreja do Deus vivo. Quando nós nos reunimos, todos os membros, nós somos igreja. E nós precisamos de um espaço desse ou maior do que esse para acolher. Quanto maior o número de membros, maior será o espaço necessário para abrigar a igreja do Deus vivo. Por isso, lá na Bíblia, no Velho Testamento, era chamado de templo. No Novo Testamento, nós chamamos de igreja, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Para finalizar, Paulo, ele vai falar sobre a lavoura, o edifício e o corpo. Mas o profeta Isaías, ele vai falar para nós sobre um casamento que acontecerá, não com um membro, entenda isso em nome de Jesus. Haverá um casamento de Cristo com a noiva, de Cristo com a igreja. Cristo não vai voltar para casar com um membro. Cristo não vai voltar para casar com 2, com 3. Ele volta para ter uma união com a sua noiva, com a igreja. Abra sua Bíblia, se possível. Isaías capítulo 61, versículo de número 10. Igreja é a noiva de Cristo. Então a igreja ela é lavoura, edifício, corpo e noiva. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna
com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Primeiro ele salva, aí ele estabelece ele no edifício. E agora ele está dizendo: permaneça no edifício, permaneça no corpo, permaneça na igreja, porque aquele que perseverar na igreja como membro até o fim, esse será salvo em nome de Jesus, aleluia. Isaías 62, versículo de número 5, Eliabe, por favor. E eu já encerro a minha participação. Deus seja louvado. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Aleluia! Olha que glória tremenda, quando você vai a um casamento, chega a irmã ou a mãe do noivo e entra com ele, vem até aqui à frente, tem aquelas músicas, tem toda a decoração da igreja, é maravilhosíssimo demais. E toda a igreja fica no tititi, conversando, botando as prosas em dias, e aquela coisa maravilhosa. Mas quando a música anuncia a entrada da noiva, a igreja, as testemunhas, todos os convidados, eles param, eles levantam e eles calam. E aumenta-se o volume da música. Pam, 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 pam. Toda a igreja, todas as testemunhas, olha para a noiva. Quando acontecer o arrebatamento, a união de Cristo com a igreja, lá na glória, miríades e miríades de anjos estarão reunidos, olhando para o noivo, e o noivo olhará para a noiva, e quando a noiva, que é a igreja, for entrando, o noivo tem uma palavra para a noiva: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa noiva é a nossa união, é a nossa interação, é a nossa presença. E quando nós estamos ligados no corpo, nós podemos estar longe. Sabe por quê? Nós podemos estar no Japão, mas você é membro. Você pode estar na China, você é membro. Você pode estar na África, você é membro. Você pode estar na Inglaterra, você é membro. Você pode estar na América, você é membro. Você pode estar no Nordeste, você é membro. Você precisa estar ligado no corpo. Aleluia! Que nós possamos deixar que o Espírito Santo fale melhor em nossos corações. E que aqueles que estão em casa desigrejados retornem para a sua igreja em nome de Jesus, por amor à sua alma, e abandone a solidão. Deixa isso de lado e venha ser feliz, e venha ser salvo, porque tem uma glória te esperando. Eu quero fazer uma oração. Você pode ficar sentado mesmo como você está. Pastor Walter, por favor, venha para cá que eu já te devolvo. Querido Senhor, eu quero te louvar junto com o teu corpo, a tua igreja, do qual eu sou membro também, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Que nós possamos a cada dia entender quem nós somos, Senhor, e que nós possamos, papai, valorizar uns aos outros nesse corpo maravilhoso, zelando uns dos outros para que nenhum adoeça, para que nenhum sofra, porque, Senhor, a dor de um membro, ela reflete em todo o corpo. Que nós tenhamos o discernimento, que nós tenhamos a sensibilidade, e que nós sejamos, Senhor, juntos, igreja, até o dia do arrebatamento, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Walter.